Momento que nós venhamos a fazer uma passagem muito rápida, uma leitura de diversos textos que estão lá no livro de Atos, onde mostravam a igreja orando. E esses versículos, eles são exatamente referências a esses momentos de oração. Então abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 1. A gente vai somente lê-los. Atos capítulo 1. A gente vai na sequência, certo? São vários textos, a gente vai na sequência. Atos capítulo 1, verso 14. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos agora para o verso 24. Ele diz assim: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Agora vamos para o capítulo 2, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos agora para o capítulo 4, verso 31. Capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Agora vamos para o capítulo 6, o verso 4. Capítulo 6, verso 4. Quanto a nós, são os apóstolos falando, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos para o verso 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Vamos agora para o capítulo 12, verso 5. Capítulo 12, verso 5. Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Agora vamos para o verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Capítulo 13, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Capítulo 14, verso 23. Diz assim, verso 23, capítulo 14. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Agora vamos para o capítulo 20, verso 36. Capítulo 20, verso 36. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Isso aqui é a despedida de Paulo antes de partir para Jerusalém. Agora capítulo 21, verso 5. Diz assim: passados aqueles dias, saímos para continuar viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ajoelhados na praia, oramos. Agora capítulo 27, verso 29. Capítulo 27, verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Capítulo 28, verso 8. Capítulo 28, verso 8. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, de
disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Aqui nós vimos todos os textos no livro de Atos que mostram uma igreja clamando a Deus. Deus chama sua igreja a orar. Mas por que Deus nos chama a orar? O que é que acontece no reino espiritual enquanto nós oramos? É exatamente o que a gente vai ver nesse texto. A oração é uma arma de batalha. O problema é porque para muitos a oração é uma arma de batalha pessoal. Uma arma de batalha para seus desígnios e seus propósitos. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada, cuja oração você ora para que Deus realize o seu desejo. Mas o que nós vemos aqui é uma igreja orando para que a obra do Senhor avance. São pessoas orando umas pelas outras, clamando pela vida uns dos outros, clamando ao Senhor por direção, clamando ao Senhor por livramento, clamando ao Senhor por muitas coisas. A igreja é chamada a orar, o povo de Deus é chamado a orar. Mas o que significa a oração? Por que a oração é tão importante? Vamos então para Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel 10, do verso 1 ao verso 3, nós temos o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. O rei Ciro foi o rei responsável pela emissão do decreto que finalizou os 70 anos de exílio do povo judeu. No terceiro ano desse rei, de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Era uma palavra que envolvia um conflito, uma guerra que estava acontecendo. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Essa palavra e essa visão, elas são reveladas no capítulo 11 e no capítulo 12. Então o que nós temos no capítulo 10 é a experiência da oração e o diálogo de preparação de Daniel para a última visão do livro. Nós temos então a descrição de que Daniel entendeu a visão. No verso 2 nós temos a descrição de como Daniel estava. O texto diz que naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, 21 dias de luto, triste. Não comi nada, jejum, nada que fosse saboroso, mas não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas, ou 21 dias. 3 semanas de jejum e oração de Daniel pelo seu povo. É interessante a gente pensar isso porque Daniel aqui estava com 90 anos de idade. E o decreto de Ciro já havia sido emitido para que o povo pudesse voltar para a sua terra. Então, o exílio babilônico havia finalizado. Deus havia cumprido sua promessa de libertação do seu povo. Mas aqui a gente vê 3 semanas de tristeza, de luto, como se houvesse a morte de alguém. Daniel estava profundamente triste. Ele estava triste pela dureza de coração do seu povo, pela falta de visão espiritual desse povo, diante dos grandes desafios de reconstrução de Jerusalém. Daniel era um homem idoso, já cansado, 90 anos de idade, chegou tão jovem naquela terra.
Já havia sido emitido o decreto que libertava os judeus, permitia-os voltar a Jerusalém. Quando nós olhamos para o livro de Neemias e para as descrições a respeito do retorno desses judeus, apenas 42.360, porque é o que o livro diz, 42.360 pessoas desejaram voltar. A maioria do povo ficou no lugar onde estavam. O decreto já havia sido emitido, a promessa de Deus é que o povo deveria voltar, mas apenas 42.000 pessoas é que de fato tiveram a visão e o desejo de realizar o propósito de Deus. A maioria ficou porque estava desanimado. A maioria não acreditava nas promessas de Deus. A maioria talvez já tinham vidas profissionais, já haviam se apegado à vida que viviam na Babilônia. Não desejavam a liberdade para cultuar, afinal de contas, culto a Deus é uma opção. Não achavam importante voltar para a sua terra e reedificar o que havia sido destruído pelo pecado. Deus é só um programa de fim de semana. A minha vida, os meus propósitos, as minhas empresas, ou a minha vida profissional é o que mais importa. O resto é o resto. Não importa. O povo pensava assim. Não é muito diferente de hoje. As pessoas pensam assim. A obra de Deus para muita gente é apenas uma opção. É apenas algo que eu faço quando eu tenho tempo. A minha prioridade é a minha vida. A minha vida na Babilônia é a minha prioridade. Estou exilado, sou prisioneiro desse mundo. Mas se eu tiver a chance de cultuar, eu prefiro permanecer no meu conforto, do meu jeito. Daniel estava triste por isso. Vamos lá para Esdras, capítulo 3. A gente vai entender um pouquinho de como ocorre o que é que ocorre nesse período. Esdras, capítulo 3, nós temos a construção se iniciando 2 anos após o retorno dos primeiros judeus do exílio. No entanto, a reconstrução ela é interrompida. Vamos lá, Esdras capítulo 3, do verso 1, a gente vai ler até o 4:11. Esdras capítulo 3, verso 1. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem, ou seja, os 42.000, em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Levantaram o altar para sacrificar, mesmo não havendo templo. Eles queriam cultuar a Deus, era a prioridade deles. Eles voltaram para lá para isso. Os 42.000 que voltaram para Jerusalém queriam voltar a cultuar a Deus. Então, no 7º mês, eles disseram: vamos reconstruir o altar de adoração. Verso 3, firmaram um altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Eles estavam lá preparando para cultuar ao Senhor, e eram constantemente ameaçados pelas nações vizinhas. É mais ou menos o que acontece hoje em Israel, né? Constantemente ameaçados pelas nações vizinhas. Verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram um holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. É como se eles tivessem construído o local do púlpito sem parede, sem nada. Só fizeram o púlpito, colocaram o púlpitozinho de madeira lá e disseram: agora a gente vai cultuar a Deus aqui.
chama os cantores, chama todo mundo e vamos cultuar, mesmo que não tenha templo construído, vamos fazer. E faziam todos os rituais que havia sido determinado a serem feitos dentro do templo, eles fizeram. Verso 7. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Ciro havia dado para eles documentos que permitiam eles pedirem qualquer tipo de material para construir o templo. Tão interessante, é como se o presidente do Brasil tivesse dado a gente um cheque em branco para a gente pedir qualquer material para construir nossa igreja. É um milagre de Deus, né? Mas imagina se fosse isso. Mais ou menos isso. Ele deu a eles condições para isso. Mas os trabalhadores precisavam comer, obviamente, precisavam de salário. E aí eles pagavam aos trabalhadores para que os trabalhadores fossem buscar madeira para construir o templo. Então o material estava garantido por Ciro. Mas o trabalho eram as pessoas que tinham que fazer. Então eles estavam reconstruindo. Verso 8. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a construção da casa do Senhor. Estavam administrando a coisa e a coisa estava acontecendo. Então se apresentaram com Jesua, com os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem o que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando a Deus, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Eles estavam felizes. Começavam a lançar os fundamentos da igreja deles, do templo. Todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias já idosos, que tinham visto o primeiro templo, provavelmente pessoas com 90 anos de idade, 100 anos de idade, 80 anos de idade, que haviam visto o templo antigo antes de ser destruído, essas pessoas, no verso 12, porém muitos sacerdotes, levitas e chefes das famílias, já idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Olha só que alegria. Isso começou no 7º mês, depois que eles foram libertos. Então Ciro assumiu o reinado. No primeiro ano do reinado de Ciro, ele assina um decreto e diz: judeus, vocês estão livres. A maioria esmagadora do povo diz: vou nada voltar para Jerusalém, a gente está tão confortável aqui no Caribe. A gente está tão confortável aqui em Dubai. A gente está tão confortável aqui no Havaí. Não vai nada voltar para aquela terra lá desolada, aquele negócio todo detonado, destruído. Só tem lixo lá. Mas Deus havia dito que eles deveriam voltar. E a maioria esmagadora do povo disse: né, conversa de voltar para canto nenhum, eu vou viver minha vida aqui. A maioria das pessoas são assim nos dias de hoje. Igreja, obra de Deus, que nada, eu vou seguir minha vida. Vou fazer o meu, o resto, o que sobrar, eu tento alguma coisa. A maioria das pessoas são assim hoje. No primeiro ano, então, nós temos esse movimento. O texto nos diz que no segundo ano eles começaram a lançar os primeiros fundamentos. Aproxima-se então do terceiro ano. Essa festa é ouvida de longe, o povo está feliz. Daniel deve estar em Jerusalém, porque ele tinha um cargo lá em Jerusalém. Ele devia estar de lá ouvindo as notícias e dizendo: olha, que coisa maravilhosa. Mas ele estava triste pelas pessoas que não foram, porque se tivesse voltado toda a nação, seria uma coisa impressionante. A construção iria numa agilidade e numa velocidade fora do comum. Mas apenas 42 mil pessoas é que voltaram. Os que acreditavam
na obra de Deus eram os que estavam lá. E é sempre assim, gente. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, a gente tem que contar com a minoria. A maioria das pessoas não tem compromisso. Dentro de uma igreja, normalmente, de 20% a 30% é que se compromete de verdade. O restante vive vivendo uma vida medíocre. E essa é a realidade. Você precisa se perguntar se você estaria nos 42 mil judeus que voltariam para a sua terra, ou você estaria nos outros que estão lá confortáveis e vivendo a vida deles. Depois que tiver tudo construído, eu volto. Porque foi assim que aconteceu. À medida que a coisa foi avançando e a construção foi crescendo, a reconstrução foi acontecendo, aí o povo começou, eita, está acontecendo, vamos voltar? E tem muita gente que vem só depois que está tudo pronto. Porque elas não estão interessadas em batalhar. Daniel sabia disso, por isso Daniel estava triste. Era exatamente isso que estava acontecendo no período em que Daniel escreve isso aqui. No capítulo 4, verso 1, diz: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes das famílias e lhes disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele, desde o dia de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Os gentios chegaram para ele e disseram: deixa a gente também participar, deixa a gente reconstruir esse templo. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes das famílias de Israel responderam. É aquela coisa, chega um político aqui e diz assim: deixa eu ajudar na construção dessa igreja. Eu dou uma grana para vocês construir. Vai aceitar? E depois ele diz: mas deixa eu dar uma palavrinha. Deixa pedir um votozinho ali. É mais ou menos a mesma lógica. Aí eles pararam e pensaram o quê? Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. A gente não precisa de ajuda, não. A gente vai fazer porque nós somos o povo de Deus e somos responsáveis por isso. Verso 4. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. O povo disse: então é assim, a gente agora vai deixar vocês perturbados. Vocês não vão continuar a construir. Verso 5. Contrataram conselheiros para frustrar os planos deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Gente, eles fizeram isso durante todo o restante do reinado de Ciro. Sabe quanto tempo isso durou? 15 anos. 16 anos sendo perturbados. 16 anos de perturbação. Eles não conseguiram avançar mais a construção do templo. A construção ela só é retomada, gente, quando Ageu e Zacarias, que foram dois profetas, os bichos eram paraibanos, os dois. Depois lê lá. Tem um momento lá em que um deles vê o povo pecando, aí pega os cabas pelas barbas e rasga as barbas dos camaradas. Cabas safado. Oi? Também, os baianos brabo. Ageu e Zacarias, mais ou menos em Esdras 5, é que você vai ver a retomada do processo de construção. 16 anos depois, foram 16 anos de oposição e desânimo para o povo. Foi nesse momento que Daniel deve ter ouvido falar disso. Daniel já estava triste com o povo que não foi ajudar, e ele deve ter ouvido falar do povo que tinha parado a construção por causa dos inimigos, que estavam perturbando e tirando a paz e sem deixar o povo. Você vai ver aqui que eles mandam cartas para o rei, aí diz: estão construindo aqui porque querem dar um golpe. Aí o rei escuta de lá e faz: pois então manda parar. E é isso que acontece. Depois leia Esdras que você vai ver isso claramente. Vamos voltar lá para Daniel. Daniel capítulo 10. Agora você entendeu o contexto da tristeza de Daniel. Daniel então estava triste, de luto, não comia nada, estava de jejum e orando ao Senhor, não se ungiu, estava completamente entristecido. E aí no verso 4 diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, ou seja, as 3 semanas depois, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho.
com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo. Berilo é uma pedra preciosa amarela. Ela é uma pedra amarela, brilhante, parece ouro transparente. Então o corpo dele era formado de uma pedra parecida com berilo. Ele tinha um vestido de linho e um cinto de ouro puro. O seu corpo de berilo e o seu rosto parecia um relâmpago. O rosto dele era muito iluminado. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze. E a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Imagina uma multidão, todo mundo, um bocado de gente falando ao mesmo tempo, a mesma coisa. Essa voz, a voz dele era uma voz imponente, era uma voz forte. Alguns dizem, irmãos, que essa imagem aqui é uma teofania, ou seja, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então alguns afirmam que isso é Cristo que aparece no Antigo Testamento. Por que eles afirmam isso? Porque essa descrição, ela parece em muito com Apocalipse 1, quando Jesus está glorificado e está no meio da igreja, andando entre as 7 igrejas, entre as taças, entre os castiçais. Então ele está andando entre os castiçais em Apocalipse 1, e a imagem que João vê, e que João também cai no chão, diante dessa mesma imagem, mas lá é dito que é Jesus. Aqui o texto não afirma que é Jesus. Infere-se que é Jesus em virtude da proximidade da imagem com aquela imagem lá. Mas tem algumas distinções, algumas diferenças. Existem alguns debates a esse respeito, porque assim, o texto não afirma aqui que é Jesus. A reação de Daniel é muito parecida com a reação de João, o medo que ele tem diante daquela imagem. No entanto, essa reação de medo também aparece em outros locais para homens que veem anjos. Eles também têm essa reação de medo, de pavor, diante daquela imagem, que é uma imagem bem diferente do normal. Outra coisa que também argumenta-se que pode não ser Jesus aqui, mas um anjo, é o fato de que mais adiante ele vai declarar que ele está em uma batalha com um reino espiritual, e ele tem uma certa dificuldade nessa batalha, ele precisa da ajuda de Miguel para que a batalha seja vencida. Então alguns afirmam que essa dificuldade não faz muito sentido ser Jesus, porque Jesus não teria essa dificuldade nenhuma. Jesus fizesse assim, o diabo caía, acabou ele, não existe mais. Então, por isso que acredita-se que existe essa dificuldade de entender quem é essa figura. No entanto, irmãos, isso não importa para a mensagem. Isso aí são tentativas de entender aquilo que a Bíblia não revela de modo claro. Então a gente precisa ficar com o que a Bíblia revela. Então o que é que a gente tem aqui? Nós temos uma imagem desse homem, que é muito parecida com Jesus em Apocalipse, tem algumas diferenças, depois lê lá Apocalipse 1, você vai ver, compara com isso aqui. E também uma imagem que aparece em Ezequiel. Mas tanto Ezequiel quanto esse texto aqui, não se refere à pessoa de Jesus de modo claro. Então a gente fica ainda com essa dúvida, mas isso não interfere. Autores reformados, alguns dizem ser Jesus, outros dizem ser Gabriel, que é um outro anjo. Então eles têm essa divisão. Se é um anjo, possivelmente é Gabriel. Se é Jesus, então possivelmente é uma teofania. É Cristo antes de sua encarnação sendo revelado aqui. Ok? Mas é bom você ter essa percepção. Olha a reação de Daniel diante disso. No verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Ou seja, eles não viram, mas ouviram. E eles perceberam que tinha algo estranho no ar. E eles ficaram com medo do que estava acontecendo. Eles fugiram e se esconderam. O texto diz, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu perdi as forças. Ele ficou extremamente impactado com aquilo que ele viu. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo essa voz, ou seja, aquela voz de uma multidão falando a mesma coisa, né, um bocado de gente falando a mesma coisa, imagina. Caí sem sentidos com o rosto em terra. Ele ficou com tanto medo, tão apavorado, quando ele ouviu ele falando,
ele percebeu aquela imponência na voz e aquela imagem de poder, ele caiu no chão como se tivesse apagado, com tanto medo que ele ficou. O que nós temos na Bíblia, irmãos, é que homens de Deus, quando têm encontros com o Senhor, eles temem. Tem gente por aí muito empoderada, dizendo que teve um encontro com Deus, que foi no inferno e viu Satanás lá, que teve uma profecia e viu não sei o que lá, gente, isso é conversa, é balela, isso é gente conversando besteira. Quem tem um encontro real com Deus, a única reação que você tem é medo, é temor. Ser chamado pelo Senhor é estar diante da presença daquele que tem poder sobre todas as coisas, e que ele pode fulminar você de modo imediato. Esvazia completamente qualquer autoconfiança que você tenha. Às vezes eu converso com irmãos, aí pergunto se eles querem ou dar algum estudo, ou algum desafio. A pessoa, ela teme, ela faz, meu pastor, eu acho que não tenho capacidade. Aí eu digo, então você está no caminho certo. Porque todas as vezes que a gente sobe aqui, a gente tem que temer o que a gente faz aqui. Todo domingo, quando eu subo aqui, eu devo subir temendo. Porque vocês estão ouvindo a minha fala, estão entendendo que é Deus falando. Então não posso dizer o que Deus não disse, não posso afirmar o que Deus não afirmou. Porque Deus me chamou para realizar uma missão. E eu tenho que temer diante disso. Eu tenho que tremer diante disso. Então qualquer autoconfiança ou prepotência tem que ser esvaziada. Então, homens de Deus, eles não são autoconfiantes, eles são confiantes do alto. Eles têm confiança do que Deus é capaz de fazer. Eles não têm confiança do que são capazes de fazer. Tem pessoas que respiram vaidade, tem pessoas que transpiram prepotência. Tem pessoas que eu imagino que podem estar ouvindo uma pregação dessa, se eu estivesse ali eu faria melhor. Não, você não faria. Se eu estivesse liderando a igreja eu faria melhor. Não, você não faria. Você só faria melhor se Deus assim determinasse que você fizesse. Se você tivesse esvaziado da sua prepotência, da sua arrogância. Só é possível fazer a vontade de Deus de verdade quando o homem é fraco. Porque Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza é que o poder de Deus opera em nós. Então não deve haver arrogância, não deve haver prepotência. Nós vemos aqui um homem extremamente experiente, um homem de Deus, que passou tantos e tantos anos servindo ao Senhor, mas ele viu aquela grande imagem e a única reação que ele teve foi temer, desmaiar diante daquele poder que foi revelado a ele. O verso 10 diz assim: eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos. Ele não sabe quem foi, mas alguém tocou nele. Provavelmente pode ter sido esse homem ou algum anjo, ele não sabe. Mas alguém tocou nele e ajudou ele a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. Verso 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. É tão interessante, gente, essa expressão, ela é tão repetida no livro de Daniel. Deus o tempo inteiro dizendo: Daniel, você é amado, Daniel. Homem muito amado. Esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Eu fico imaginando a voz dizendo isso. O cara estava assustado e a voz diz: Daniel, homem muito amado. Oh, aquela voz imponente. Uma voz de uma multidão falando com ele. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Ele continua com medo. Meu irmão, se você tiver um encontro com o Senhor, um encontro profundo com o Senhor, você precisa sair desse encontro transformado. Não é possível. A maioria das pessoas hoje que se dizem evangélicas nunca tiveram um encontro com o Senhor. Um encontro real com o Senhor. Porque se você tiver um encontro com o Senhor, você não vai sair do mesmo jeito. Você tem que sair transformado. Nós não podemos jamais esquecer o temor que devemos ao Senhor. Jamais devemos esquecer isso. Porque Deus nos lembra que somos amados. Mas isso não lança fora o respeito que nós devemos ter à santa presença do Senhor. O verso 12, então, nós temos uma descrição impressionante do que está acontecendo.
Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Daniel não estava orando, não estava clamando. As palavras dele foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Desde o início do seu jejum e oração, Daniel, tudo o que você disse estava sendo ouvido. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aí tem uma revelação aqui, muito importante, e até certo ponto, muito difícil de você compreender com clareza. Esse anjo, ou Jesus, dependendo da forma como se interpreta, ele disse que veio conversar com Daniel porque ouviu a oração de Daniel, ouviu o clamor, viu a tristeza de Daniel, viu o jejum de Daniel, viu a humilhação dele na presença de Deus, viu o luto dele. Ele ouviu e ele disse: eu vou lá falar com Daniel. Daniel jejuou durante 3 semanas, 21 dias. Esse homem aqui disse que ele ouviu e ele iria até Daniel. No entanto, algo impediu ele de ir. Quem? Verso 13. O príncipe do reino da Pérsia. Observe no final do verso 13. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos lá fazer uma hermenêutica bem detalhada desse texto. Olha só. O príncipe do reino da Pérsia. Não é o rei da Pérsia. É o príncipe do reino. Guarda essa expressão. Me resistiu durante 21 dias, 3 semanas. Resistiu, ou seja, impediu, batalhou, lutou, brigou. Algo estava acontecendo ali durante esses 21 dias. Porém, Miguel, e aí Miguel é um arcanjo, porque outros textos apontam Miguel como arcanjo, um dos príncipes, olha só, Miguel é chamado de um dos príncipes mais importantes. Então, Miguel, sendo um arcanjo, é chamado de príncipe, e um dos príncipes mais importantes, porque um arcanjo é um anjo de posição superior aos outros anjos. É um anjo líder, é o arcanjo Miguel. Miguel, que é arcanjo, é um príncipe importante, dos mais importantes. Esse arcanjo Miguel vai ajudar esse homem a lutar contra o príncipe do reino da Pérsia. Então, essa luta não é humana. Porque depois ele vai dizer no verso 13: veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora sim ele está se referindo aos humanos. Historicamente, para a gente não achar que isso é coisa da nossa cabeça, a gente vai... Lembre-se que a nossa fé, ela é só a escritura, mas ela também é histórica. A gente tem que também ver o que os teólogos na história da igreja disseram sobre esse texto, para que a gente não fique imaginando coisa nova. Os adventistas dizem uma loucura desse texto aqui, fora do comum, que na história da igreja não se diz. Mas aqui, o que é que a história da igreja fala sobre esse texto? O que está acontecendo aqui é que no reino espiritual, os reinos desse mundo, os reis desse mundo, eles são nada mais nada menos que instrumento nas mãos de demônios, de forças espirituais. Eles são apenas peças de xadrez de uma batalha cósmica que ocorre no mundo. Aquilo que o homem pega, toca, vê, enxerga, cria ou não cria, ou acredita ou não, são apenas invenções humanas. Mas por trás do pano de fundo de toda essa história,
existem forças demoníacas que dominam e controlam esses governos e esses impérios. Acima de tudo isso, Deus soberanamente controla todas as coisas. Como acontece essa guerra? Nós não sabemos. A Bíblia não nos revela de maneira profunda como acontece essa batalha. O que nós sabemos é que Deus é quem, de modo soberano, determina, no fim de tudo, em última instância, Deus é aquele que decreta e as coisas ocorrem conforme o seu decreto e sua vontade. A vontade de Deus não pode ser resistida. Ninguém resiste à sua vontade. Ela ocorre segundo o seu querer. E isso a Bíblia revela de maneira muito clara. Ninguém impede a ação divina. E se Deus impedir que o homem haja, ninguém consegue agir se Deus impedir. Porque Deus é soberano e Ele tem controle sobre todas as coisas. Como essa batalha ocorre no reino celestial, a gente não consegue entender. A gente às vezes tenta materializar essa batalha criando imagens humanas, né? Jesus aqui atrás da pedra, né? E o diabo atrás da outra pedra. E bang, bang, pá, toma para você, tome você, tome você. Tem gente que pensa que é assim. Ou então, está o diabo aqui, Jesus numa queda de braço, digite amém para Jesus vencer. Curta para o diabo vencer. Já viram essa loucura na internet? Aí o povo tudo, amém, 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 que é para Jesus vencer, né? Ou então tem gente dizendo assim, vamos fazer muito jejum e oração, porque quanto mais a gente fizer isso, mais energia positiva a gente joga para Deus e essa energia faz Deus vencer. Fica parecendo até para o pessoal mais experiente talvez não vá saber, mas é como se fosse a Genkidama lá do Goku. O pessoal aí mais vai entender, né? Aquele momento lá que ele diz, bote as mãos para cima para jogar a sua energia para me ajudar. Está lá Goku lutando na batalha lá no desenho e os cabras jogando energia para ele. Tem gente que pensa que o reino espiritual é assim. A gente está orando para jogar energia para Jesus vencer a batalha. A Bíblia não defende nada disso. Mas a Bíblia nos mostra que existe um reino espiritual que está guerreando, que está batalhando. Existem forças espirituais que estão controlando circunstâncias, pessoas, governos, mas existe um Deus soberano sobre tudo isso. É como se o universo fosse um grande pátio onde está o diabo lá atrapalhando até onde ele puder. Ele está fazendo confusão, barulho até onde ele puder. Porque os dias dele já estão contados e ele já foi condenado. Mas antes de... É como... Para quem já teve a experiência de matar uma cobra, sabe como é. Você pisa na cabeça dela, você corta a cabeça dela, mas o corpo dela fica fazendo isso. Ó, até parar. Foi isso que aconteceu com o diabo. Jesus pisou na cabeça dele e esmagou, ele foi derrotado. Mas antes de ir para o inferno, ele vai continuar enchendo até o máximo que ele puder. E Deus estará agindo soberanamente e controlando todas as ações daquilo que está acontecendo nesse mundo. Então não é uma guerra de igual para igual, é uma guerra de que um já foi derrotado. O que está acontecendo é que Deus está perseguindo os terroristas que fugiram. Mas eles vão ser todos pegos até o último. Não vai sobrar ninguém. E todos aqueles que creram ou que se entregaram ao pecado que Satanás ama, irão com ele também para o inferno. Mas a vitória já foi dada. Então o que nós vemos aqui é que Daniel ouviu a oração, esse homem ouviu a oração, e então ele foi. Mas ao ir até Daniel, ocorreu algo em que esse príncipe resistiu de alguma forma. E então demorou a ida desse homem até Daniel. Ocorreu uma resistência. Ele segurou e impediu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ocorreu uma resistência. Algum tipo de resistência que não fez com que a decisão desse homem fosse ir de imediato, mas ir 21 dias depois. Miguel, que é um arcanjo, juntou-se para ajudar. E ele ali ficou com os reis da Pérsia. Verso 14. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. E aí é o que ele vai revelar no capítulo 11 e capítulo 12. Então ele veio para dar a última visão a Daniel. Após essa visão, alguns anos depois, Daniel morre. Irmãos, o jejum e a oração sempre são ouvidas pelo Senhor.
O Senhor é quem batalha por nós. Entenda isso. Enquanto você ora, Deus está lutando. Deus está batalhando. A certeza que nós temos é que Deus não é derrotado. Como esse processo acontece e o tempo que vai demorar a minha oração ou a minha espera pelo resultado divino, é um mistério que só pertence a Deus. Mas eu sou chamado a orar. Porque na minha oração Deus está ouvindo. Deus está agindo. E Deus nos chama a participar dessa batalha. E nós batalhamos a guerra espiritual por meio da oração. O verso 15 diz assim: enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Ele não conseguia falar. Então um ser semelhante aos filhos dos homens, provavelmente isso aqui era um outro anjo, me tocou os lábios e passei a falar. Então olha só que interessante, ele ainda estava com medo, e quando ele viu aquilo, ele ficou mudo, ele não conseguiu mais falar. Aí um anjo foi lá e disse: deixa eu ajudar esse rapaz, ajuda ele a falar. E o anjo foi lá e tocou nos lábios dele, ele conseguiu falar. Olha só que batalha, gente, quando você ora. Você não entende o que está acontecendo enquanto você está orando. Você está orando e algo vem e tira sua atenção. Você está cansado, vai orar e dá sono. Já pararam para pensar, para perceber isso? Você faz tudo o dia todo, mas na hora que você para orar, dá logo sono. Vai dormir, ora não. Por que isso acontece? Porque a oração é a batalha. E aqui ele percebeu isso, ele ficou mudo, e o texto continua dizendo o seguinte: eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Como pode este teu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Já tiveram circunstâncias, irmãos, em ambiente de aconselhamento bíblico, onde eu tinha um casal, talvez para visitar, que estava numa crise, ou uma determinada situação que eu precisava trabalhar em uma família. Irmãos, normalmente, antes de um aconselhamento, eu oro ao Senhor, pedindo que Ele... E é impressionante, você sente um peso espiritual, você sente uma tristeza, uma coisa que te esvazia as forças. Para quem já passou por batalha de oração, sabe o que eu estou dizendo. É uma tristeza que ela bate inexplicável, você diz: meu Deus, por que é que eu estou triste? E aí, pela experiência espiritual, você vai percebendo, rapaz, vai ter batalha aí na frente. E essa experiência, ela é a batalha para tentar impedir a oração, para tentar impedir a ação. Um dos ambientes mais difíceis de você pregar, que eu já percebi, eu falo por experiência, certo? Você pode ter outra experiência diferente. São velórios. Os ambientes mais difíceis de você pregar. Porque existe uma batalha espiritual profunda naquele espaço, naquele ambiente. Muitos corações, várias percepções, várias reações. E a palavra precisa ser proclamada em um ambiente de dor profunda. Um dos ambientes mais difíceis que eu já preguei foi velório de assassinato. Um ambiente muito pesado. Você vê, em outros velórios você vê tristeza nas pessoas. Velórios de assassinato você vê ódio, rancor, desejo por vingança. Certa vez eu fui pregar em um velório assim, e aí eu disse: deixa eu trazer uma mensagem. Quem é você? Você não sabe a dor da gente? Quem é você para vir dizer alguma coisa? Saia daqui. É o que a gente escuta. Será que não há um reino espiritual por trás disso? Será que não há uma batalha? Deixa eu lembrar para você outra batalha. Você vive bem na sua casa, com sua família. Você se converte. O seu cônjuge faz coisas contra você que você diz: meu Deus, isso ele nunca fez. Já parou para pensar, para perceber isso? Sua família faz coisas que você diz: meu Deus, por quê? Parece que é melhor se eu estivesse num bar bebendo, tomando cachaça, do que na igreja.
Por que que é assim? Porque é um reino espiritual, há uma batalha espiritual acontecendo. E como nós vencemos essa batalha? Identificando os espíritos. Como tem um movimento maluco aí de batalha espiritual, que você estuda e investiga os espíritos territoriais para descobrir o nome deles e amarrá-los em nome de Jesus e arrastá-los para fora das fronteiras de não sei o que lá. Isso é muita, muita loucura. Nada disso a Bíblia ensina. A Bíblia ensina você a orar. A Bíblia não ensina você a ficar identificando espírito disso, espírito daquilo. Não, isso é um espírito de prostituição. Não, isso aqui é o espírito da mentira. Isso é o diabo que está batalhando ali e você tem a oração para lutar. Então vai orar. O verso 17, o verso 18. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Enquanto você ora, Deus está ali para te fortalecer. Lembra-se do Getsemane? Jesus batalhando em oração, sangrando, chorando lágrimas de sangue. O texto diz que Deus enviou anjos que o fortaleciam naquela batalha. E o próprio Cristo diz: eu estou com uma tristeza tão profunda que é como uma tristeza que me fizesse morrer. De tão triste. Os discípulos estavam tão tristes que dormiram. Estavam tão tensos naquela situação que eles dormiram. Você já passou por isso? Que você está tão triste, quando espera você dorme sem querer. Você está tão abatido, tão fraco, que você simplesmente se recosta num canto e dorme. Verso 19. E disse: não tenha medo, homem muito amado. Que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as tuas palavras me fortaleceram. Você já pegou a Bíblia e leu e saiu forte? Você já lembrou de uma pregação e de algo que Deus falou contigo e saiu forte? Você já recitou um versículo que você decorou e você saiu forte? O Espírito Santo lembrou a você: vai lá, lembra? Porque estás abatido a minha alma, confia em Deus, pois ainda o louvarei. E eu saí forte. Já aconteceu isso? É Deus falando, são anjos operando, é o reino espiritual, é batalha. Mas tem gente que não lê uma Bíblia, tem gente que não ora, tem gente que não decora versículo, tem gente que é vazio, a alma da pessoa é vazia, não escuta louvor, a alma dela é vazia. Na hora da angústia, ela não lembra de nada. Ela não tem biblioteca espiritual na mente dela, para ela poder batalhar. Ele ouviu aquela palavra e foi fortalecido, Deus falando com ele. Verso 20, ele disse: você sabe por que eu vim? Agora eu voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Ou seja, ele vai voltar lá para a batalha. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele diz assim: olha, eu vou batalhar contra o príncipe da Pérsia, mas vai ter um momento em que eu vou sair. Quando eu sair, o príncipe da Grécia vai entrar. É uma outra força que virá. O tempo do príncipe da Pérsia, o tempo que o reino da Pérsia exerceu poder sobre o mundo, foram 200 anos. Então essa batalha aqui durou 200 anos. Até que o príncipe da Pérsia foi derrubado e surgiu o príncipe da Grécia. Uma outra força se levantou. E aí a batalha recomeçou. O verso 21 diz assim: mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Interessante isso. Aí alguns afirmam que é porque Miguel seria o anjo responsável pelas batalhas de Israel. Seria o Miguel. Mas é uma afirmação, é uma inferência. Tem algo, o que o texto está dizendo é que Miguel é o príncipe deles. É como se os reinos do mundo existissem demônios dominando, mas Israel tinha Miguel trabalhando e lutando e protegendo aquele povo para o exercício do que Deus queria que aquele povo fizesse. Capítulo 11, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar.
Então ele está dizendo, eu vim para te fortalecer. Sabe por quê? Porque nós participamos dessa batalha. Se você é crente, você não está em paz com esse mundo. Se você é um crente, você não está em paz com seus familiares incrédulos. Se você é crente, você não está em paz com aquele professor ímpio da sua escola. Se você é um crente, você não está em paz com os governantes desse mundo. Você está angustiado, você sente um peso. Você não está em paz com o seu chefe do trabalho. Se você é um crente, você não está em paz, porque existem forças nesse mundo que estão lutando e tentando nos derrubar, nos desanimar, nos fazer enfraquecer. E a batalha, ela tem que ser de oração. As tribulações vão vir, aquela pessoa vai tirar sua paz. E o que é que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos? 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha o que é que diz. Capítulo 5, verso 8. Vamos ler a partir do verso 6, do verso 6. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O diabo está em derredor querendo derrubar você. Ele quer destruir você. E aí você diz, como é que ele vai me derrubar? Com a doença? Não. Quando ele faz tua Bíblia ficar empoeirada em casa, ele já te derrubou. Ele está te enfraquecendo. Quando ele impede você de orar, ele está vencendo. Quando ele impede você de vir para a igreja, ele está vencendo. Essa é a batalha. Mas há fortalecimento no Senhor. Ele nos chama a orar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O mundo está cego, porque o diabo cegou o mundo. Vamos agora para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Verso 10. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão, aquela pessoa que se levanta para te prejudicar, o problema não é ela, o problema é o que está por trás dela. O seu cônjuge que fica te perturbando, não é ele, é Satanás usando ele. Então sua luta não é contra o seu cônjuge, sua luta não é contra o seu vizinho, sua luta não é contra o seu chefe, sua luta não é contra o governo, sua luta é contra o que está por trás disso. Os principados e potestades, as forças celestiais do mal, que estão por trás desses personagens, movendo seus corações pecaminosos, usando as tendências pecaminosas deles, para fazer as escolhas ruins, que te prejudicam, que te machucam, para dizer palavras duras. Você já ouviu palavras, tem pessoas usadas pelo diabo, que às vezes diz uma única frase, mas ela é uma frase tão venenosa, que aquela única frase atinge tua alma de tal forma que te derruba profundamente. Aquela pessoa foi usada por Satanás. O problema não é ela, o problema é o que está por trás. Como é que você vai fazer? Brigar com a pessoa? Não é isso que a Bíblia está mandando. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, é contra essas forças. Verso 13: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido, permanecer inabaláveis.
Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho, da paz, segurando sempre o escudo da fé, ao qual poderão apagar os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o chamado à oração. Não é chamado à competição, é chamado à briga. O chamado a você fazer confusão e guerra ideológica. É o chamado à oração. Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não vai lá e amarra o diabo e sai arrastando ele, como tem umas igrejas ensinando isso. Tem nada a ver. Tem uma passagem de Atos, de um grupo de homens que eles chegam para o demônio, tem uma pessoa endemoniada, né, um demônio incorporou na pessoa. Aí eles dizem assim: saia em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para o cara e diz assim: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês são quem? Aí o demônio vai dar uma surra nos caras, os caras saem doidos, desesperados. Tem gente que acha que está brigando com o diabo de mano a mano. Meu irmão, entenda uma coisa: se Deus deixasse tu trancado numa sala com um demônio, tu ia levar uma pisa tão grande na tua vida que tu nunca mais ia esquecer. Porque Ele é poderoso, muito mais do que nós. Ele só não é mais poderoso do que Deus. Lá em Judas diz que Miguel, o arcanjo, quando estava lutando com o diabo, ele vence a luta. Aí na hora do juízo ele diz assim: que o Senhor te repreenda. Nem Miguel assume a prerrogativa de amaldiçoar o diabo. Mas tem tanta gente aí amaldiçoando, amarrando ele, arrastando ele. Eu acho que o diabo fica rindo desse povo. E dizendo: eles estão brincando aí de que estão me amarrando, os pobres. E estão deixando de fazer o que tem que ser feito: orar. Orar e orar. A grande batalha decisiva já foi vencida na cruz. Nós não estamos do lado de alguém que está tentando vencer. Nós servimos alguém que já venceu. Entenda que a imagem que eu vejo é como uma pedra lançada na água. A pedra foi lançada na água e aquela onda que vai se propagando depois que a pedra é lançada é a vitória de Cristo. A cruz foi a pedra lançada e a vitória são as conversões que estão acontecendo no mundo inteiro. Vidas sendo transformadas, Deus avançando o seu reino, Deus avançando a pregação do Evangelho. Pois quando o Evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Essa é a mensagem do Evangelho. O homem não é capaz de salvar a si mesmo. Você não é capaz de se salvar. Deus, Ele veio e derramou seu sangue numa cruz para salvar você do seu próprio pecado, salvar você da ira divina que vai se levantar contra esse mundo. E a única solução para você é você se ajoelhar, cair de joelho e orar ao Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou pecador. Reconhecer o seu pecado, arrepender-se do seu pecado, confessar ao Senhor, e a partir daí você é chamado a batalhar pela fé. E essa batalha se faz na oração. Essa batalha se faz na oração. Se você é um guerreiro do Senhor, o quanto você tem guerreado com seus joelhos? Como é que tem sido sua vida de oração? Como é que tem sido sua vida de clamor ao Senhor? Porque se sua vida de oração é só aqui no domingo, você é um dos piores soldados do batalhão divino. E vai vir muita luta para você. Porque Deus quer te ensinar a orar. Então aprenda a orar. Aprenda a depender de Deus. Oração é a declaração de dependência que temos do Senhor. Quando você ora, você está dizendo: eu dependo de Deus. Quando você não ora, você está dizendo: eu não preciso de Deus. Não deixe o diabo vencer. Vença ele com oração.